É uma alegria retornar a essa casa, a essa igreja, para nós meditarmos nas Sagradas Escrituras. E nessa oportunidade eu queria convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias em Gênesis 39, a famosa história de José do Egito, um dos personagens mais marcantes dos escritos bíblicos. Assim diz, Gênesis 39, a partir do verso 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que os tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso e de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Verso 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José, que ele foi bondoso. Ele deu mercê perante o líder da prisão, o qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam lá. E ele fazia tudo quanto se devia fazer. E nenhum cuidado tinha o líder da prisão de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Deus, nós vemos a tua palavra, Senhor, e pedimos que o teu Santo Espírito venha falar profundamente nos nossos corações nessa noite, mais uma vez, pois o Senhor já tem falado através dos hinos que foram cantados, Senhor. Fica conosco e nos abençoe através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quando a gente olha para a sociedade hoje, a gente percebe que a humanidade está em crise, e uma grande crise. Mas eu não me refiro à crise econômica, crise social, crise política, embora essas sejam crises também preocupantes. Eu me refiro à crise no âmbito da existência, a crise do ser. E a razão principal dessa crise se dá porque a humanidade no século XXI tem confundido dois verbos essenciais na nossa língua: o verbo ser e o verbo ter. As pessoas sabem distinguir esses dois verbos na sua formação sintática, conhecem o significado de cada um deles, o seu ambiente semântico, mas quando se trata da vivência, da prática, o ser humano tem confundido esses dois verbos no dia a dia, na sua forma de viver, de conduzir a sua própria vida na história.
E por causa disso as pessoas têm vivido como se o ter fosse sinônimo de ser, e o ser fosse resultado do ter. E são duas coisas diferentes. E por causa desse conceito errado de misturar a aplicabilidade desses dois verbos no dia a dia, na vida cotidiana, as pessoas têm vivido em busca do ter para ser reconhecido da forma que é. Porque na sociedade as pessoas são aquilo que têm. E por isso as pessoas apresentam os seus cargos, o seu status social, a sua fortuna, o seu carro do ano, e vai se apresentando diante das pessoas para ser reconhecido, para ser notado, para ser visto, para ser aceito na sociedade. Porque no mundo hoje, você é aquilo que tem. E aquelas pessoas que não têm? Aquelas pessoas que não têm status, que não têm dinheiro, que não têm influência, que não têm poder político, são pessoas esquecidas, não notadas, desprezadas, e muitas pessoas às vezes passam por ela e não dão o valor que ela tem. Não são reconhecidas enquanto gente, enquanto pessoa, enquanto ser. Porque esse é o mundo que vivemos. Você é aquilo que tem. E quem não tem, não é, não existe, não pode, não tem voz, não é aceito, não é notado, é invisível. Não existe. E por causa desse conceito de que eu preciso ter para ser reconhecido na sociedade, vivemos num consumismo muito terrível no século 21. Que as pessoas acabam comprando aquilo que não tem condição de pagar, para dar satisfação a A, B e C, que não deve dar. Porque as pessoas são forçadas pela filosofia do mundo contemporâneo a ter. Eu preciso ter porque o vizinho tem, então preciso também ter, porque se eu não tenho, como eu vou ficar diante da sociedade, porque todo mundo está tendo. Então qualquer novidade tecnológica, qualquer bem que a sociedade diz você precisa ter, e muitas pessoas sem condição de ter, às vezes força para ter, para ser aceito na sociedade, para ser visto, para se apresentar, para mostrar que é porque tem. Amados irmãos, mas quando nós olhamos a história de José, um dos personagens mais marcantes, e talvez uma das histórias, uma das biografias mais conhecidas no nosso meio e fora do nosso meio, no mundo secular, as pessoas já ouviram falar de José do Egito, um escravo que virou governador, um ninguém que tornou-se alguém poderoso. Mas a história de José quer nos ensinar muito mais do que uma lição de vida, ou mostrar como sair da escravidão para ser governador do Egito. A história de José quer nos fazer repensar a forma como nós temos vivido e conduzido a nossa vida no século 21. José faz nos repensar sobre os nossos valores, sobre as nossas crenças, sobre aquilo que nós temos como prioridade na nossa vida. Se é o ser ou se é o ter. O que tem tomado no nosso coração, tomado conta da nossa alma? Os valores do ser ou as ambições pelo ter para ser reconhecido na sociedade como alguém que tem e que na verdade nem sempre aquelas pessoas que têm são. E muitas pessoas que são, às vezes não têm aquilo que muitas pessoas julgam ter e não são. E com base nesse texto, eu quero meditar com os irmãos sobre resgatando os valores do ser. Os valores do ser estão perdidos, porque o que predomina é o ter. Isso é tão cruel que isso acabou invadindo o mundo evangélico nos últimos anos. E por isso você vê que a grande maioria das pregações, muitas igrejas neopentecostais que você vê aí, é pregando o ter e não os valores do ser. É pregando uma falsa teologia da prosperidade, dizendo você precisa ter, porque o Filho de Deus precisa ter, e os valores do ser, que são mais importantes do que o ter. Como se não bastasse a sociedade que impulsiona as pessoas em busca do ter,
Existem falsos pregadores, falsos mestres e falsas igrejas que, observando a tendência da humanidade de querer ter, acabam pregando uma teologia que vai induzir os crentes hoje a buscar a ter aquilo que não, às vezes, precisa ter. Muitas vezes não precisa, não necessita. Diante desse contexto, amados, precisamos resgatar os valores do ser na nossa vida, na nossa igreja, na sociedade hoje. E a primeira coisa que a gente aprende com a história de José é que José nos ensina que os valores do ser são mais importantes do que as ambições do ter. O ser é mais importante do que o ter. Ser não é ter, são dois verbos distintos, muito confundidos hoje, mas são distintos. Ser é ser, ter é ter. E José nos ensina que ser é mais importante do que ter. Mas quem era José? José era um homem amado pelo seu pai, homem temente a Deus, um jovem com o coração voltado para Deus, sensível à voz de Deus, o homem que entendeu o propósito de sua vida no plano de Deus. Mas José não era apenas isso. José era um homem, um jovem, comprometido com os valores do ser. E quando ele estava na casa do seu pai, ele zelava pelos valores do ser. Mas José às vezes ia visitar os seus irmãos no campo, e vai perceber que os irmãos de José não eram como José, que não tinha muito prazer pelos valores do ser. Então os irmãos de José, longe dos olhos do seu pai, começaram a praticar coisas errôneas e transgredir os princípios, os valores que o pai havia ensinado. José ficava calado? Não. José não ficava sendo conivente com as práticas erradas dos seus irmãos? Não. José denunciava, José condenava. Quando seus irmãos transgrediam, passavam por cima, não davam o devido valor para os valores do ser, para os princípios que Deus ensinava aos patriarcas. E, amados irmãos, José não se importava com o local, com a geografia, se ele estava em casa, se ele estava no campo, se ele estava na casa de Potifar, ou se ele estava na prisão do palácio de Faraó. José sempre foi o que era. Na frente de seu pai, zelava pelos valores do ser. Quando ia para o campo, longe dos olhos do pai, ele não transgrediu os valores do ser. Alguém comprometido. Agora, por estar comprometido pelos valores do ser, ele teve prejuízo. Ele teve perdas. Perdeu muitas coisas que ele tinha. Inclusive a convivência familiar. Os irmãos chegaram, pegaram José, jogaram numa cisterna seca, depois pegaram, venderam José, longe dos seus pais. Por quê? Por causa do seu compromisso com os valores. Ele teve perdas, teve prejuízo. Mas José sempre está disposto a perder, deixar de ter, perder o que tinha. Mas José não negociava um só valor do ser, onde ele estivesse. Amados irmãos, quando José estava sendo escravo, tinha apenas o status de escravo na casa de Potifar, como nós vemos no capítulo 31, os versos 1 a 5. José também cultivava os valores do ser. Quando José tornou-se mordomo de Faraó, de Potifar, ele também cultivava os valores do ser, mas ele perdeu o seu status de mordomo por causa da mulher de Potifar e foi parar lá na prisão de Faraó. Lá também ele cultivou e não abriu mão dos valores do ser. A mulher de Potifar, certo dia, olha para José, percebe que ele é bonito, atraente, e José se recusa a deitar-se com ela.
E o verso de número 10 diz: falando ela a José todos os dias. Essa mulher insistia com José. Todos os dias, nós não sabemos se foram 1 mês, 2 meses, 3 meses, José resistindo às tentações daquela mulher. E durante essas conversas, havia muitas ameaças dessa mulher para José. José, se você não deitar comigo, você vai perder. Você vai perder o status de mordomo, você vai perder tudo que você conquistou até agora. José preferiu perder tudo que tinha conquistado. Perder tudo que tinha, a abrir mão de um valor sequer do ser. José preferiu perder o que tinha a viver alguns momentos de prazer com aquela mulher. Ele disse: não, não vou negar nenhum valor meu. E ele disse: não, não e não. Resultado, José perdeu o que tinha. Perdeu o prestígio que havia adquirido, perdeu o status de mordomo e tudo aquilo que vinha conquistado com tanto labor e tanto sofrimento e tanto trabalho honesto e ético que ele praticou durante os anos que ficou ali com Potifar. Tudo perdido, foi parar numa prisão por causa daquela mulher que o entregou de forma injusta para o seu marido. Amados irmãos, com isso a gente aprende com José que hoje vivemos num contexto onde se negocia os valores do ser para ter. As pessoas hoje estão dispostas a negociar facilmente os seus valores, a sua ética, os seus princípios, para ter um pouco mais, para ter o que não tem. E é o que a gente vê na política, é exatamente isso. Muitos políticos, a gente vê muitas histórias dessas no Congresso, pessoas que transgrediram a ética, a moral, os valores do ser, para ter mais 100 mil reais, ter mais meio milhões de corrupção por causa de uma obra tal, e a pessoa vai transgredindo os valores do ser para ter, negociando a sua própria alma, os seus valores, porque ele só pensa no ter. Mas José nos ensina, o ser é mais importante do que o ter. É os valores do ser que precisamos preservar, amados. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como porta-voz, como formadores de opinião nessa sociedade perversa e corrupta, a igreja, como voz de Deus, deve proclamar e defender a importância dos valores do ser, a qualquer custo. A igreja porta-voz, precisamos dizer para o mundo inteiro: o ser é mais importante do que o ter. Você fica buscando o tempo todo, e os valores do ser, você acaba não vivendo a vida que Deus te deu. Precisamos dizer para o mundo, dizendo: o que adianta o mundo ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é a alma? A alma é a essência do ser, é a essência da nossa própria vida. E muitas pessoas negociam a sua própria alma para ter. E uma coisa a gente observa, que o ser humano nunca vai se conformar com aquilo que tem. Se ele tem 100 mil, ele quer 200 mil, ele quer chegar a 1 milhão, e quem tem 1 milhão quer ter 2, 3, 500 milhões. Porque ele quer chegar a 1 bilhão, entre os homens mais ricos do mundo. E aqueles que têm 1 bilhão não estão satisfeitos, querem ter 2, 3, 7, 14 bilhões, para estar no topo dos homens mais ricos, ter o status de homem mais rico do mundo. Mas quando a gente olha para a vida desses homens bilionários, a alma detonada, acabada, e que muitos deles dariam a sua fortuna toda para ter 1 minuto de alegria, de prazer verdadeiro em Deus, e não tem. O que adianta? Ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Amados irmãos, precisamos rever os nossos valores. Não podemos entrar na filosofia do mundo contemporâneo, que induza você a ter, e pouco faz você refletir sobre o valor da própria vida, o valor da família, os valores éticos, a bondade, a lealdade, a fidelidade, o amor, a retidão, a honra,
que são valores, amados, que nós, como povo de Deus, não devemos negociar em nenhum momento. E mesmo se tivermos uma oportunidade de negociar um valor sequer para ter uma oportunidade maior de dinheiro, para ter um status melhor, diga não, como José fez. Não, prefiro perder, prefiro deixar de ter, prefiro perder o que já tenho, como aconteceu com José, mas não vou negociar os meus valores, não vou vender a minha consciência, não vou jogar fora o meu compromisso com Deus, como diz José, com as palavras que eu acho mais marcantes do texto. Quando ele diz como, dizendo para aquela mulher que insistia todo santo dia, ele dizia: mulher, como eu poderia cometer tamanha maldade, pecaria contra o meu Deus? O meu Deus é mais importante do que as coisas, do que mais um pouquinho de prazer, do que alguns minutos de prazer. O meu Deus é mais importante do que isso, eu não vou negociar. Vou ficar com os meus valores, vou ficar com o meu Deus, e não vou trair esse Deus. É isso que devemos dizer para a nossa sociedade hoje. Os valores do ser são mais importantes do que as ambições do ter. O segundo princípio que a gente aprende com José é que o ser é a base do fazer e do ter. O ser é a base do fazer e do ter. O verso 2 afirma que José veio a ser um homem próspero. O verso 3 diz que o que José fazia, Deus prosperava. E o verso 4 diz: José passou a ter o status de mordomo de Potifar. Aí nós temos uma sequência de verbos interessantes: ser, fazer, para ter. E José nos ensina que o ser é a base do fazer para ter. José nos ensina, José que apenas era, começou a fazer, baseado nos valores do ser, e começou a ter. Esse é o caminho correto que José nos ensina. Quando nós valorizamos os valores do ser, os princípios morais ensinados pela Escritura, e começamos a trabalhar de forma honesta, como José fez na casa de Potifar, na prisão, onde foi promovido, ou na casa de Faraó, onde foi promovido a governador do Egito, trabalhando de forma certa, coerente, de forma moral, sem transgredir os princípios, os valores, e passou a ter. Esse é o caminho correto. Dessa forma eu não quero, amados irmãos, que os irmãos venham fazer, ou que não quero fazer uma apologia de voto de pobreza, não. O que eu quero mostrar é que existem os meios certos para nós termos. Existe o caminho certo para ter, e Deus quer que nós tenhamos. Mas a base é o ser. A base é fazer usando os princípios, os valores bíblicos. Aí sim nós vamos ter a bênção de Deus na nossa vida, a prosperidade verdadeira de Deus sobre nós. O que normalmente se vê hoje é pessoas querendo ter sem ser. São pessoas querendo ter, fazendo coisas erradas, transgredindo os princípios. Deus não queria que José fosse o resto da vida escravo, ou ficasse o resto da vida dentro daquela cisterna. Deus não queria que José fosse o resto da vida mordomo de Potifar, não. Deus queria que José fosse governador do Egito, mas usando os caminhos certos, os meios corretos, sem transgredir nenhum princípio de Deus. É isso que Deus quer para nós. Deus quer que você tenha um carro melhor, cada dia mais quer. Deus quer que você tenha conforto melhor na sua casa. Sim, devemos buscar isso. Deus quer que você melhore de vida, você cresça na sua profissão, você seja promovido na sua empresa. É desejo de Deus. Deus não quer que você seja o resto da vida um mordomo, o escravo. Precisamos crescer e trabalhar honestamente para isso. Mas nunca
negando, passando por cima dos valores do ser. É isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente aprenda o caminho correto para desfrutar do ter da forma correta. Amados irmãos, o que fazemos e o que temos só tem valor se construirmos sobre os valores do ser. Caso contrário, a gente está correndo atrás do vento, atrás do nada, como diz Eclesiastes. Estamos construindo a nossa casa sobre areia. Então aquelas pessoas aí no Congresso que está ganhando muito dinheiro de forma errada, por exemplo, está construindo sua casa sobre areia. E a casa pode cair, muitas já estão caindo. A gente está vendo. Porque quis ter usando os meios errados para ter. Quer crescer usando os meios errados para crescer. Pessoas que querem ser promovidas na sua empresa usando os meios errados, incoerentes para crescer. Deus não quer isso para nós, povo de Deus. Não quer isso para nós. Deus quer que você cresça, Deus quer que você prospere, Deus quer que você seja promovido, Deus quer que você tenha um carro novo, um carro zero. Devemos almejar isso, mas não devemos colocar essas coisas, o ter, com prioridade na nossa vida. O que eu quero mostrar nessa noite, amados, é que nós não podemos colocar essa ambição pelo ter acima dos valores bíblicos que nós cremos e acreditamos. Porque estamos dessa forma, construindo a nossa casa sobre areia, correndo atrás do nada, correndo atrás do vento. E perdendo a nossa essência do ser, a nossa alma, se agimos dessa forma. Forma correta? Fazer. Não importa a sua profissão, não importa se você está como mordomo ou como simples escravo, como estava lá na casa de Potifar José. Não importa o status social, a condição. Ou se tornou apenas um prisioneiro, ou se tornou chefe da prisão, no caso de José. Ou se era apenas um intérprete de sonho de Faraó, ou se tornou governador, o homem mais poderoso, o segundo homem mais poderoso do Egito e do mundo. Não importava onde José estava, não importava a condição social que ele se encontrava, os altos e baixos, ele entendia que para ter é preciso fazer fundamentado no ser, os valores que Deus nos ensinou. Isso é o que Deus requer de nós. E por último, amados, o terceiro princípio que a gente aprende com José, e é o melhor e o principal deles, é que Deus é o fundamento do ser. O ser é mais importante do que o ter? É. O ser é a base do nosso fazer e do ter? É. Mas nada disso adianta se Deus não for o fundamento do nosso ser, da nossa alma, da nossa vida. A gente vê no verso 2, o texto dizendo, o Senhor era com José. O verso 3 repete a mesma frase, o Senhor era com José. Verso 21, o autor diz, o Senhor era com José. Verso 23 repete novamente, o Senhor era com José. Essa é a razão do sucesso de um homem que não era e passou a ser e ter, usando os meios corretos. Deus era com ele, Deus estava com ele. Essa é a diferença na vida de José. José era apenas um escravo na casa de Potifar, Deus era com José, ele foi promovido. Ele se tornou um mordomo da casa de Potifar. Deus abandonou José? Não. O texto diz, o Senhor continuou com José. Mas José caiu de status, de mordomo passou a ser escravo, um ninguém. Lá na masmorra. Deus abandonou José, amados? Não. Porque Deus não está preocupado com status. Deus não nos ama porque o que nós temos ou deixou de ter, ou pelo status que nós temos ou deixamos de ter. Deus não faz isso.
Deus não é como os seres humanos que nos olham pelo status que nós temos, ou pela condição que nós temos no momento, não. O homem perverso, no meio da sociedade perversa, se a pessoa tem muito, se a pessoa tem poder, se a pessoa tem status, cheio de amigos, cheio de companheiros. Mas quando se perde o status, se perde o poder, se perde a influência, se perde o dinheiro, os amigos vão embora. Essa é a realidade do mundo. Mas Deus abandonou José quando ele perdeu o status de mordomo? Não. Deus abandonou José quando ele foi parar lá na masmorra, na prisão, sendo ninguém, só mais um escravo no meio de muitos. Deus foi com José. E o verso 21, o Senhor, porém, era com José. O verso 20, Potifar avançou José na prisão. Porém, ao contraste, Deus não abandonou José. O Senhor era com José e o abençoou lá na prisão. E a bênção de Deus foi tão grande com José na prisão, quando ele não era ninguém, só mais um escravo. Deus abençoou tanto ele na prisão, que as pessoas olharam para José e diziam: José, você vai ser líder dessa prisão, vai mandar nesses presos todos, já foi promovido. Porque Deus acompanhava José. Mas por que, amados, Deus acompanhava José? Porque José não abria mão dos valores dele, dos princípios dele, da ética de Deus. Ele não abria mão. E por isso Deus o acompanhava, o abençoava, independente da condição social que ele tinha. José então se torna o segundo homem mais poderoso do Egito e, consequentemente, o segundo homem mais poderoso do mundo, uma vez que o Egito era a potência mundial na época. Deus também não abandonou José, estava com ele, dando sabedoria para vencer a fome que assolava o mundo. Amados, a história de José, além de me confrontar, além de fazer-me repensar os valores do ser e do ter, a história de José também me conforta por causa como Deus nos vê. Deus não nos vê como o homem nos vê. O homem nos vê pelo estado, pela condição, pelo aquilo que tem. Deus não. Se você é um ser humano, você já é uma pessoa amada por Deus. Tendo ou não tendo status ou deixando de ter, Deus te ama do mesmo jeito. E está disposto a caminhar com você onde você estiver, se você tiver um cargo alto ou tiver um cargo baixo, tiver muito dinheiro ou sem nada no bolso. Deus te acompanha, meu amado. Para onde quer que você for, Deus vai te acompanhar, e a prosperidade, a bênção de Deus te seguirá, se nós não abrirmos mão dos valores dele, porque somos povo dele, e ele quer que a nossa vida seja reflexo dos valores que pertencem ao nosso Deus. Vamos colocar de pé nesse momento, e vamos orar ao nosso Deus tão bom, um Deus tão amoroso, tão bondoso, que tem um olhar diferente das pessoas que nos olham na sociedade. Um olhar de compaixão, um olhar que vê o nosso coração, que vê a nossa alma, enxerga o nosso ser e nos convida a cultivar na nossa vida os seus valores. Feche os teus olhos nesse momento e diga para Deus que você o ama. Porque Deus o amou, te amou primeiro, independente daquilo que você tem. E aquilo que Ele quer de cada um de nós, amados, é que nós venhamos abraçar os valores do ser e não largar nenhum deles, lutar, defender os valores de Deus na nossa vida. E ser porta-voz desse Deus na sociedade, para proclamar a fidelidade,
o amor, a bondade, a retidão, a honra, a verdade. Ó Deus, nós estamos na tua santa presença, Senhor. Ó Deus, e nós agradecemos pelo teu grande amor, que nos conquistou, que nos redimiu, independente da nossa condição social. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou com amor tão grande, e nos fez compreender a importância dos valores da vida, os valores do ser, para que possamos então vencer as ambições do ter. Ó Deus, que o Senhor venha dar força ao teu povo, Senhor, hoje e sempre, para amanhã, para depois da manhã, na semana seguinte, Senhor, resistir às tentações pelas ambições do ter, e que nós tenhamos como povo de Deus, como prioridade na nossa vida, Senhor, valorizar sempre os valores do ser, que o Senhor tem nos ensinado. Ó Pai, diante das tentações desse mundo, das seduções que são muitas, que o Senhor venha nos dar força para resistir cada uma delas, Pai, para que o Senhor venha nos fazer desfrutar das riquezas das suas bênçãos, porque essa é a vontade do Senhor para o teu povo, para a tua igreja, que seja uma igreja próspera, abençoada, pelo compromisso que nós temos pelos valores do Senhor. Segura nas mãos de cada um dos teus filhos, Senhor, firma os passos de cada um, não permita que eles sejam seduzidos pelas filosofias desse mundo, e que possamos, Senhor, fielmente aguardar o teu retorno, Senhor, para morarmos eternamente com o Senhor. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus, para a honra e glória, Senhor, do teu nome. Amém e amém.